E aí? Salve! Pô, nós estamos numa conversa aqui meio estranha. A gente quase não gravou por causa disso. Pensando que na coisa que não é nem uma coisa nem outra, a gente fica perdendo tempo, né, meu? Com esses quefazeres. E como é que se ganha tempo, Eduardo? Rapaz, você identificando o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, cara, eu acho. É abater ou não abater? Sim, abater ou não abater, ou de repente, como nós estamos conversando esses dias, as pessoas têm projetos e querem te enfiar nesses nadismos, né? Essa é a palavra que eu uso, porque você tá fazendo nada para não chegar a nada. Daí eu fico pensando, por que nos envolvermos nessas situações? A não ser que nós não tenhamos consciência nenhuma, mas o que vai acontecer? Vamos acabar sendo consumidos nessa toada aí, vamos dizer assim. Vai acontecer nada e vão te fazer de nada. De nada. E daí, o que acontece com a nossa energia, o que acontece com o nosso tempo? Porque nós não temos todo o tempo do mundo, não tem como recuperar o tempo. O que você acha? O tic-tac só vai dizendo que você tá mais perto da cova. Então, daí nós estávamos perguntando sobre qual seria a maior das finalidades, ou de repente, qual seria, vamos dizer assim, o mais alto de todos os deveres, né? Então são perguntas importantes para as quais nós talvez chegássemos a respostas importantes para poder, vamos dizer assim, chegar a uma suma melhor do que seja essa vida aqui, né, cara? Ou às vezes a gente não encontra a resposta, mas pelo menos está caminhando, né? Que é o que Sim. você falou esses dias, que importante não é a chegada, mas o caminho, né? Então, aí a gente estava conversando sobre essa questão também, né? Se o caminho é mais importante, a pergunta muitas vezes é mais importante do que a resposta, né? Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas vêm com respostas prontas para nós. E o interessante é mudar essa receita de vez Sim. em quando. Mudar. Ter a coragem de dizer, bom, você está me dizendo que isso é isso, mas eu acho que isso não é isso. Eu acho que essa coisa tem outro nome, né? Às vezes a gente tá brincando. Logicamente, se eu nasci e o cavalo já tinha recebido o nome de cavalo, eu não posso dizer que é boi. Não dá, nem cachorro, chamar meu cachorro de meu gato. Mas tem muita coisa que está no campo do ideário, no campo da ideologia, né, cara? E é aquela coisa do Karl Marx, ainda que não sejamos marxistas, né? Porque se é ideologia, tá ligado com alienação. Me lembra muito Cazuza quando ele cantava aquela frasezinha, ideologia, eu quero uma pra viver, né? Sim. Eu acho que é o que vende, né? É Então, o mercado que vende. mas as pessoas que realmente, eu não sei se nós poderíamos chamar de doentes, precisam de uma coisa assim, até da religião para poder sobreviver, sei lá. É uma via de mão dupla, né? As pessoas precisam da religião para sobreviver e alguns que estão lá na frente precisam do dinheiro dessas para sobreviver. Sim, mas ao mesmo tempo eles têm um discurso esquizofrênico e não sabem a quem estão servindo. Porque quem é Deus nessa coisa aí? Que não é Deus, não é mesmo. Não, mas aí se você fala o contrário, você é o apostatado da fé, né? Sim, ou você vai receber as mais diversas alcunhas, né? Dessas pessoas que se acham, vamos dizer assim, boas, né? Mas aí eu estava fazendo uma pergunta, quem disse que o mal é mal? E quem disse que o bem é bom? Essa é uma pergunta que talvez a gente deveria fazer. Que às vezes acho que a resposta é bem ao contrário, que surte mais efeito na nossa vida é uma resposta que contradiz esse tipo de visão, né, da realidade. Mas será que as pessoas estão dispostas ou preparadas para essa sobreposição da verdade? Mas acho difícil, porque é o seguinte, a pessoa só foge porque não suporta, né? Só foge porque não suporta. É tipo, corre Forrest. Tem um monte de gente correndo igual o Forrest Gump sem saber por que tá correndo. Sim, mas não tem como, aí a coisa acaba sendo falseada, né? Falsificada, né? E nessa situação o cara consegue se esconder, a pessoa consegue se esconder, atenuar, anestesiar, né? O que na verdade não é suportável, porque a verdade é muito difícil de ser suportada. É que eu vejo que isso tudo caminha por dois viés, né? Um é que é da ilusão constante e da falsa visão de eternidade agora. Por exemplo, todo mundo pensa que não vai envelhecer, que não vai morrer. É sempre uma coisa que acontece pra fora, como se fosse uma novela, né? Nunca é pra dentro. Então, aí Nietzsche fala que isso aí é uma ideia parasitária.
Aí eu fico pensando, né, meu? Se nós destruirmos parasitas do intestino real, quanto mais do intestino da vida, né, meu? Eu tenho que tomar um remédio, mano. Expurgar o verme. O remédio é a destruição, cara, dessa coisa, meu. Meter a marreta, velho. Não tem como fugir disso. É. Preparado ou não, nunca ninguém nasceu pronto, né? Essa é uma das coisas que eu costumo pensar, que o ser humano, no primeiro momento, ele supera o animal, quando ele pensa que se tornou um animal racional. E no final das contas vira um animal doméstico. O que você acha? Concordo. Pô, senta, levanta, deita, pô. Nem minha cachorra faz isso, pô. E ela te obedece mais. Não tá querendo me obedecer, mas os seres humanos, pô, se adaptam, se conformam, se encaixam em tais condicionamentos de adestramento, vamos dizer assim. Pô, essa palavra é interessante, a gente vive em adestramento. Primeiro adestramento para entrar numa empresa, né? Porque você tem que passar pelo processo seletivo. Sim. Se você se enquadrar, você vai para a próxima etapa de adestramento da empresa. Sim. Aí você tem adestramento cultural. Aí tem o adestramento religioso, onde você aprende a se vestir igual, a usar as mesmas gírias, a saber a regrinha de tipo, três. Deus te abençoe. Ou assim, vá com Deus. Eu digo, não é possível ir sem Deus. Marcar um encontro com Deus, então, é impossível. It's impossible. Ou qual o fim supremo do homem? Sei lá, rapaz. Aí se você estudou. Mas glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Essa coisa de gozá-lo, pô, é um negócio que deveria ser gozado mesmo, mas nós nunca damos ênfase nessa coisa da gozação, né? Mas é porque é uma ideia do pra lá e adiante, né? Nunca é do aqui e agora, né? Sim. Parece que o que é bom é ruim, né? Sim, é daí tudo que no que você se dana, a danação dessa vida justifica a paz depois. Estamos perdidos desse jeito. Mas eu não sei o que pensar disso. O que você pensa? Eu penso que tem que se resetar muitas coisas da existência para conseguir construir alguma coisa, um novo software na mente, né? Sem dúvida. Ainda bem que nós podemos ser reformatados. E não reformados, graças a Deus. Nem apagados, porque senão teremos tido um AVC. Porra! Não? Não dá pra apagar nada, sinto muito. Esse negócio de esquecer, de perdoar, mito. É mito. Mito. Ninguém tem condições de fazer isso daí. Nós temos condição, sim, de tratar essas coisas com inteligência, ressignificá-las, à medida que nós também nos enxerguemos, porque era aquela coisa que nós estávamos dizendo, a coisa mais próxima de nós e mais distante de nós, paradoxalmente, nós mesmos. Sim. É um fato. Não tem como fugir de nós mesmos. Né? Então, mas como alcançar esse nós mesmos, se é a coisa mais próxima e a mais distante? Se auto-percebendo. Sim. Mas aí a gente não tem coragem de olhar pro espelho, né? É difícil porque nos falta isenção, o que nós estávamos falando, nos falta neutralidade, o que nós não podemos negar em nenhuma coisa que tenha sido escrita, até a Bíblia. Sim. Nada, não existe neutralidade, não existe isenção. Se nós tentarmos ler a coisa, entender a coisa fora disso, fica difícil. Fica difícil. Porque sempre são, vamos dizer assim, interpretações comprometidas da realidade. Toda interpretação é comprometida e tudo é interpretação, né? Sim, tudo é interpretação. Mas nós estamos aqui, pegando um bonde andando, o que você acha? O pior é que não dá pra sentar na janelinha. Sentar na janelinha é fogo, hein, meu? Nem muito menos voltar para a locomotiva, né? Não dá. O jeito é repensar e reconfigurar a partir de agora, né? Sim. Daqui pra frente. Daqui para frente, muito embora talvez tenhamos vivido a vida de alguém. Sim, mas sempre. Nós somos como se fosse coxa de retalho, né? Sim, por isso que nós falávamos naquela coisa que você me perguntou. Logicamente eu poderia morrer por você, mas não morrer em você. Sim. Ninguém pode morrer na vida de ninguém, entendeu? E nem exigir que outras pessoas também façam isso na sua vida, né? Amém?
Ou no amém. Essa coisa religiosa. E vocês, o que tem ressignificado aí na vida de vocês? O que vocês estão precisando resetar ou reconstruir ou qualquer coisa nesse sentido? Então, vamos conversar, né? Estamos esperando. Forte abraço, valeu. Até o próximo. Até a próxima.